Você já parou para se perguntar quantas substâncias químicas existem ao seu redor? Cloreto de sódio, glicose, sacarose, etanol, octano, ácido fosfórico, ácido carbônico, propanona, gás butano, soda cáustica. São milhões e milhões dessas substâncias representadas por essas letrinhas que você está vendo. Mas deixa eu limpar isso aqui e explicar para você um negócio. Toda essa variação só é possível graças às combinações que existem entre os elementos. Não está entendendo nada? Pois aguarde a vinheta que já eu trago mais informações para você. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Já aproveito para lhe perguntar se já é inscrito aqui no canal. Se não for inscrito, aproveita esse momento, é bem rapidinho, se inscreve aí e fica por dentro de conteúdos como esse, ok? Esse é o primeiro de 5 vídeos que tem como objetivo fazer com que você entenda de vez tudo sobre ligações químicas. A gente vai falar aqui sobre ligação iônica, sobre ligação covalente e seus tipos, sobre ligações metálicas, exceções à teoria do octeto, mas esse primeiro vídeo traz o assunto teoria do octeto e fórmula de Lewis. São 2 conteúdos aí indispensáveis para o entendimento dessas combinações que existem entre os átomos. Então, já falando sobre a teoria do octeto, eu vou reduzir aqui a tela para melhorar a nossa visualização. É a regra ou teoria que estabelece que os átomos devem possuir 8 elétrons em sua camada de valência, que é a última camada do átomo, ou 2 quando apresentar apenas uma camada, isso de modo a adquirir uma estabilidade química, ok? Resumindo, o átomo só vai estar estável se ele apresentar essa última camada completa. Mas de onde surgiu realmente essa teoria? Eu sempre trago um questionamento sobre teoria e experimentação. Algumas pessoas acham que a experimentação é algo para comprovar uma teoria. Na realidade, as teorias elas surgem em cima de experimentações. E não foi diferente aqui quando se fala em teoria do octeto. O que é que a gente sabe sobre os gases nobres, grupo 18 da tabela periódica? A principal característica desses elementos é que eles não reagem em condições normais com nenhum outro elemento. Eles acabam sendo encontrados na natureza na forma monoatômica, ou seja, na forma isolada. Quando os cientistas viram isso, eles acabaram fazendo um estudo sobre os gases nobres e eles viram que eles apresentavam algo em comum. Se a gente observar essa imagem que envolve todos os gases nobres, tem algo aí que eu tenho certeza que você já percebeu. Vou destacar aqui, para quem não tenha percebido ainda, a gente observa o quê? Que esses elementos apresentam exatamente 8 elétrons na última camada, com exceção, claro, do hélio, que na primeira camada não comporta mais do que 2 elétrons. Então, quando eles viram que os gases nobres, que são elementos inertes, que não reagem em condições normais e que eles apresentam de fato esses 8 elétrons na última camada, a conclusão foi o quê? Que todos os outros elementos químicos estariam aí à procura de um outro elemento para chegar nessa estabilidade apresentada pelos gases nobres, que é apresentar a última camada com 8 elétrons, ok? Então, como que eles poderiam realmente fazer, buscar essa estabilidade? Por meio das combinações, que é o que a gente conhece aqui por ligações químicas. E como eu falei no início, existem aí as ligações iônica, covalente e metálica, que vão ser conteúdo aqui de outros vídeos nessa série. Eu acredito que com essas explicações você tem entendido de fato aí do que é que se trata a regra do octeto. É algo que justifica tanto a estabilidade presente nos gases nobres, como justifica a necessidade de ligação entre os elementos. E quando se fala de ligações químicas, um personagem foi assim de fundamental importância para o entendimento desse conteúdo. Gilbert Lewis. Ele acabou criando uma teoria que a gente conhece como fórmula de Lewis. Do que é que se trata? A fórmula de Lewis, também chamada de fórmula eletrônica, como você vê na imagem,
ela tem como principal característica a representação da última camada do átomo, ou seja, da camada de valência. E isso faz todo sentido quando a gente sabe que as ligações químicas elas acontecem exatamente na última camada. Não tem aí uma necessidade de representar todos os elétrons desse átomo. Para facilitar o entendimento dessa representação da última camada, como sendo realmente a camada mais importante a ser representada, eu trago para você aqui a imagem do elemento químico sódio, de número atômico 11. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, a gente chega aqui na configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Por meio dessa configuração, é possível entender ou saber quantas camadas esse elemento apresenta? Se você tem dificuldade com esse conteúdo, eu indico que você assista esse vídeo que está aparecendo agora no card, que traz informações sobre distribuição eletrônica. Agora, se você realmente já sabe identificar o número de camadas, você vai concordar comigo nessa próxima imagem, quando eu destaquei aqui cada camada de uma cor, e a gente vê que realmente o sódio tem um elétron nessa última camada. Então, de acordo com Lewis, não tem necessidade da gente representar todos os 11 elétrons do sódio. O que é necessário é que a gente represente a última camada, no caso dele, a terceira. Então, como você vê aqui nessa outra imagem, está aí o símbolo Na com um elétron, que é exatamente esse elétron de valência. É aí que pode acontecer uma transferência, um compartilhamento, que vocês vão ver aí nos próximos vídeos. E isso não é algo característico apenas do sódio. Eu vou trazer outra imagem aqui para você, e nessa imagem você percebe o seguinte: a gente tem aí o sódio, como a gente já havia falado, a gente tem o cálcio com 2 elétrons na última camada, a gente tem o alumínio com 3 elétrons, a gente tem o carbono com 4, o nitrogênio com 5, o oxigênio com 6, o flúor com 7 e o neônio com 8. Na realidade, aqui é uma representação de cada grupo dos elementos representativos, porque da mesma forma como o sódio apresenta um elétron na última camada, assim também é o lítio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio, todos os elementos do grupo 1. Isso vai se repetir no grupo 2 do cálcio, no grupo 15 do nitrogênio, no grupo 17, que é o grupo dos halogênios aqui do flúor, e no grupo dos gases nobres, com exceção, claro, do hélio, que só apresenta 2 elétrons na última camada. Então eu encerro aqui esses conceitos sobre fórmula de Lewis e regra do octeto, que são assim indispensáveis para o entendimento aí nos nossos próximos vídeos. Só que antes a gente vai aqui resolver 3 questões para fixar esse conteúdo. A primeira questão, ela traz que os gases nobres são os únicos elementos químicos encontrados na natureza na forma de átomos isolados. E isso eu deixei bem claro aqui no início do vídeo, não foi? Então, o que explica isso? Por que isso realmente ocorre? A letra A diz que eles são muito estáveis na forma isolada e não possuem a tendência de doar ou receber elétrons. Não tem nem graça, a gente já observa aqui que o gabarito é a letra A. A gente até poderia estar olhando aqui as outras, ó. A letra B diz que por serem gasosos, a interação com outros elementos é dificultada, mas isso não justifica, porque existem gases que também que apresentam uma afinidade. Eles possuem na camada de valência 18 elétrons. A gente viu que para que ele tenha estabilidade tem que apresentar 8 elétrons na última camada, ou 2 quando tiver apenas uma. Por serem extremamente raros, não há ocorrência de outros elementos próximos a ele. Não é isso que justifica, eles podem até ser raros, mas não é isso que explica a estabilidade apresentada por eles. E eles não possuem elétrons que possam ser compartilhados ou transferidos, por isso sua família também é chamada de grupo zero. Isso está mais para uma consequência do que de fato que explica, né? Então o gabarito, mais uma vez, seria que eles são estáveis na forma isolada e não possuem realmente essa tendência de perder ou receber elétron, ok? Questão 2, a tabela a seguir traz aqui umas configurações de 5 elementos, A, B, C, D e E, e ele pergunta qual ou quais desses elementos podem ser considerados estáveis. Se a gente observar por meio da configuração, o elemento A, ele até pode gerar uma certa dúvida, porque eu acabei de colocar que quando ele apresenta uma camada,
2 elétrons é o suficiente para se estabilizar. E quando a gente observa aqui na terceira camada desse elemento A, tem 2. Mas preste atenção, 8 elétrons na última camada ou 2 quando tiver apenas uma. Esse elemento está tendo 3 camadas, então ele não é um elemento estável, ok? Ele vai ter que perder esses 2 elétrons para se estabilizar. Quando a gente vê o elemento B com um elétron na última camada, isso aí passou, foi longe da estabilidade. E aí a gente vê o elemento C, que na segunda camada, que é a camada de valência, apresenta aí 8 elétrons. Se eles apresentam 8 elétrons, ó, se esse elemento apresenta 8 elétrons, ele está estável, e aí a gente já sabe qual é o gabarito. Letra E, porque a gente viu que o elemento A não está estável, ok? E para encerrar, a questão 3, determine a fórmula de Lewis para o elemento cloro de número atômico 17. Se você tiver um conhecimento de tabela periódica, eu até indico esse vídeo que está aparecendo aí no card, você vai ver que o cloro, por pertencer ao grupo 17, ele apresentaria 7 elétrons na última camada, e aí você já mataria essa questão. Caso não, o que nos resta fazer nessa situação é pegar essa informação de número atômico 17, fazer a distribuição eletrônica como você está vendo aí. Você observa que a última camada desse elemento é a terceira, e se você contar a quantidade de elétrons, a gente tem aí 7 elétrons na última camada. Então, fazendo a representação, é o que você está vendo aí na imagem, o símbolo do elemento químico cloro, com 7 elétrons na última camada. Espero então que esse vídeo tenha lhe ajudado no entendimento desse conteúdo de teoria do octeto e fórmula de Lewis. Aguarde aí os próximos vídeos dessa série de 5, que vai, como eu falei no início, fazer com que você tire todas as suas dúvidas sobre ligações químicas, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal, Ao Encontro da Química.